tinha uma amiga, nós estudamos juntos. Que foi o tempo todo, não que ela tinha estudado no outro colégio, foi lá para onde eu estava. Aí ela era muito inteligente, sabe? Muito inteligente. Já fez uns concursos, passou, fez concurso no INPS, passou, trabalhava no INPS na época. Aí ela adquiriu um câncer de mama. Mas não ia no médico de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando foi no médico e constatou que era câncer de mama, aí foi que Deus os acuda. Ela era uma pessoa boa, mas era uma pessoa que tinha um pouco de inveja. Boa, assim, em termos. Ela tinha um pouco de inveja. Ela tinha uma inveja de mim, sabe? Porque eu, na matéria, eu era muito boa. E ela era ruim nessa matéria que eu era boa, e era boa na outra matéria. Tanto que ela passou no concurso do CELS, né? Passou no concurso do INPS, e já tem passado mais coisas com você. Aí, ela tinha inveja de mim, fazia disputa comigo de português com matemática. O que tem a ver português com matemática? Não tem nada a ver com relação a isso. Aí, mas eu gostava dela assim mesmo, eu não entendi que isso era inveja, não, sabe? Eu nunca entendi que isso era inveja. Aí adquiriu essa doença, não ia no médico, não ia no médico, não fazia prevenção, não fazia nada. Quando foi, constatou que era câncer de mama, trabalhando no INPS, com tudo no nome dela, até de privilégio, né? Ela tinha até privilégio lá dentro. Privilégio do ser humano, né? Medo, né? Olha pra você ver como é que as coisas é erradas. O ser humano dá privilégio. O privilégio é injusto do ser humano, mas de Deus é justo, né? Adotou um menino, dizem que o menino tá aí, rapaz agora, muito bacana, sabe? E ela morreu com esse câncer? Morreu desse câncer. E eu falo assim, ela morreu de burrice, né? Então, Mas eu acho também que isso aí também é de burrice, para mostrar pra gente. Uns vêm para ensinar a gente, para ser um exemplo pra gente, entendeu? Os sábios aprendem com o erro dos outros. Isso. Né? Tem as pessoas que têm que errar para outro aprender. Isso. É por isso que eu falo assim, confiar em Deus é o principal, é o amor e confiar que Deus, Ele está no controle. Ele está controlando tudo, porque a humildade que eu acho diante de Deus é aceitar o acontecimento sem questionar Deus. Por quê? Tem gente que pensa, Deus não podia ter feito isso não, por que Deus deixou o ladrão, entrou lá, matou o pai, a mãe, matou o filho? Porque Deus não é injusto. Aí vem a sua ignorância, a sua falta de humildade diante de Deus e de saber que o Senhor é Senhor, Ele faz o que Ele quiser. Se Ele quiser pisar em mim e fazer assim, massagar, Ele não é injusto não tem ninguém para julgar Ele. Ele é acima de tudo. Ele que criou, Ele que... Jó não falou? Nu vim ao mundo, nu voltarei. Tu falas como uma louca, querer julgar Deus. Deus faz o que Ele quer, gente. Não tem justiça nisso não. É interessante, né, Márcio? Que Deus, você vê como que Deus já deixou tudo organizado e Ele é justo, nem ela falou, né? Deus, vamos supor, você é bom numa coisa, ela é boa noutra, ela é boa noutra. Entendeu? Então assim, porque se Deus desse tudo para você, Ele seria injusto, né? Mas Deus, Ele é justo. O que fala de boa? Ela era boa em português, a outra era em matemática. O que Ele tem? Né? Então, assim, só que a gente tem que usar isso. Os dons, é onde tem referência. As três referências de Deus, os dons, é o que eu falei, pela salvação e pelo todo, né? As três referências. Agora, o resto, Márcio, Deus não interfere. Você falou, a pessoa foi lá, roubou lá e matou, entendeu? Deus não vai interferir. Você sabe por quê? Por que Deus iria interferir para ela se para outras pessoas aconteceu a mesma coisa? Por que eu falo que às vezes a pessoa tem um problema e ele olha então, para ele como se ele fosse o único. Ele fosse o único que estivesse sofrendo aquele problema. Egoísta, né? Vamos dizer assim. Coitado de mim, eu estou passando falta, eu estou sofrendo. Se for só você, era facinho a resolver. Vou falar assim, se for só você, ela tem uma sobrinha, é muito trabalhadeira, novinha, 20 anos, está reclamando da vida como se ela fosse uma velha que já trabalhou e sofreu demais na vida. Eu falei assim, ó, cuidado que isso aí te traz depressão, viu? Traz suicídio. Você só olha o lado ruim da vida. Sua vida está linda e maravilhosa. Você com 22 anos tem uma moto nova, trabalha, consegue isso e aquilo. Você que está parando para olhar o lado ruim. Então já que você não
está reclamando que a vida está muito corrida, que você não tem tempo para nada, joga tudo pro ar e vai morar debaixo da ponte, fazer igualzinho todo mundo, aqueles caras que não querem trabalhar, eles não pagam luz, pagam nada, o negócio deles é levantar hoje, beber umas gotas, comer e pronto. Amanhã de novo isso. Eu não tenho. E é escolha, não né, Márcio? procuro nada, é não quer nada. Ele quer aquela vida. Eu não tenho responsabilidade. Deus já mostra para todos nós um caminho bom, né? Ele não falou? Onde que eles falam lá de Davi? Bom e perfeito, né? Vai ter os crivos? Vai ter, né? Igual ele falou, vai ter. A gente não vai poder ser só feliz. Não, é tudo isso dualidade, não. né? Você vai passar, a vida é uma roda gigante, né? Aí o que acontece? A escolha, o agradecimento, a sua força de vencer, né? Não, hoje tá ruim, mas amanhã tá bom. A gente cumprimenta assim, né, Marinhos? Tá tudo dual? Por que dual? Porque uma hora tá bem, uma hora tá mal. É assim, né? Então. E há quantos anos, né, ela até conhece, você também, aí você até conhece depois, o Odair José, há quantos anos atrás, uns 40, 50 anos atrás, ele cantou a música, né? Felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Eu brinco e falo assim, a vida é assim, tem a época das vacas gordas e as vacas magras, as vacas gordas e as vacas magras, e a vida vai assim. É igual o José lá no que lá. Aí o que a gente tem que fazer? Quando vem a tempestade, quando a gente está na bonância, né? A gente tem que sempre que pensar, não, mas isso aí seria materialismo. Não, a gente tem que sempre pensar em ter uma reserva, em tudo na nossa vida. Isso é em calção. Dinheiro, em comida e em fé. Entendeu? Em dinheiro, comida e fé. Por quê? Porque quando vier a tempestade, os crivos, você está né? preparado. Você está Deus preparado. não fez o Egito se preparar porque ia vir, não é? Não, e aí se deu bem depois. Isso, aqui igualzinho mostrando na televisão um dia, um cara lá, ele mesmo falando, ganhou 30 milhões. O que é isso, 30 milhões na Mega Sena? Hoje era top, vendendo trenzinho na rua. Aí. Vai ser burro pra lá, não é? Eu falo assim, vai ser burro pra lá. Isso aí está de exemplo para outros bobos, que às vezes Deus vai até abençoar de ter uma vidinha melhor e ele começar igualzinho bobo e esbanjar e achar que Deus vai continuar ajudando. Não, é o que você está falando. A gente tem que ter astúcia, momento feliz, momento feliz. Você tem que estar preparado para isso. Vai pegar tudo. Essa doença, essa tal dessa doença de câncer aí, ó. Eu falo que a Cleonice não gosta nem de falar o nome dela. A gente tem que estar preparado. Você pode chegar no médico e receber o diagnóstico. Porque você está aqui no mundo e pode passar pelo que o pessoal está passando. Você tem que ter certeza que você veio aqui de passagem. Você não vai viver aqui a vida inteira. Porque aqui, na verdade, o professorado também tem até um grau, né? Que fala que aqui é cópia, né? Aqui é a cópia, igual o Paulo falou, aqui é a cópia. Aqui, na verdade, a gente está vivendo um holograma. Só que a gente não pertence aqui, igual o Cristo falou. Eu não sou daqui. Talvez nós estejamos sonhando, né? A gente tipo que está sonhando. E a hora que você mostra, você acorda na vida verdadeira. Você fala, nossa, ainda bem que era um sonho. Você já viu quando você está sonhando com pesadelo? Você está tendo pesadelo? Você acorda. Esse água, gente. Graças a Deus. E o que eu mais sonho é com coisa ruim. Deus do céu. Meu pai é assim também, coitado. Ele falava assim, não, a gente não tem sossego, nunca dormiu. Ele sonhava muito, sonhava. É raro a noite que eu sonho bonito. Graças a Deus. Eu levanto feliz. Nossa, Deus, que sonho mais gostoso. O sonho, o professor até fala, e assim, algumas coisas que ele fala tem muita coerência, que a gente vai olhando pela realidade, né? É coerente, não é como ele fala que é. Rafael, traz um copo pra vovó. Traz água pra Maria Nilza, filho. Do sonho. Do sonho, né? Aí, o sonho, na verdade, é um ensaio para a morte. Né? Porque quando a gente morrer ali, ó, é isso ali que é a realidade da gente. Porque as pessoas, na verdade, os seres do mundo, eles sabem disso aí. Os judeus que a gente fala que são os maçons, né? Eles têm a sabedoria, a sapiência, né? Por quê? Só que ele se esconde. O professor Acre foi atrás disso tudo. E o que o professor Acre faz? Ele revela. Né? A maçonaria é nada mais, nada menos do que estudar a Bíblia e saber todas essas coisas. Os segredos. Eles não revelam. Né? Então, assim, o sono. O povo ignorante eles controlam mais, né? É por isso que eles gostam da ignorância, porque eles controlam o povo através disso. Isso mesmo.
a gente falou sobre interferência, só que Deus, ele também interfere muito, mais pelo lado da sexta do que pelo lado da destra. É o que eu tô falando. Porque o povo escolheu isso aqui, o povo é mau. E isso aí que faz ele conhecer o de grau. Isso, e ele... Pra chegar a Deus. Eles fazem isso não é pelo amor ou pela dor. Mas o ser humano busca Deus é só na dor. Isso. Então tá tudo bem, né? Não pode nem estar tudo bem que vocês estavam afastando de Deus. Você acha que não precisa dele. Por isso que tem muito dinheiro, não chega, fica mais longe de Deus, porque a maioria dos problemas o dinheiro resolve. Né? Até um câncer, o cara quando ele tem muito dinheiro e dá um câncer, ele confia mais no dinheiro, nos tratamentos que ele vai fazer do que em Deus. E o que acontece? As pessoas que são más, né? São más, Deus interfere no mal. Porque Deus, se você quiser uma coisa boa, Deus vai interferir para ser coisa boa. Entendeu? Se você é um homem justo, tá lutando, por mais que a gente é pecador, e está lutando para tentar vencer o crivo, né? Não, eu tô precisando vencer o crivo, eu vou conseguir, eu tô pelejando. Mesmo que eu não consiga, eu tô me esforçando. Né? Eu tô me esforçando. Então Deus vai te guiar os caminhos do bem. Né? Agora, aqueles que não querem pela iniquidade, Deus vai interferir pro lado do mal. É onde que Deus criou os daimons. Eles falaram, tem o diabo, que é do chifrinho, que foi os judeus que criaram no quarto século, né? O diabo do chifrinho, e que não é. O diabo, na verdade, não é Lúcifer, porque Lúcifer significa luz, é Cristo. O Lúcifer é o Jesus Cristo, né? A luz outrora, né? Ele é a estrela da manhã, que está em Apocalipse, é Jesus. Agora, Lúcifer, que caiu, que eles estavam falando, que essa igreja fala, é nada mais, nada menos que o rei de Tiro e o rei, aquele rei da Babilônia. Entendeu? Porque eles estavam subindo, Nabucodonosor, eles estavam subindo acima de Deus, querendo subir acima de Deus. Então Deus fez ele cair. O que Deus fez com Nabucodonosor? Fez ele ficar como animal. Virou mendigo. Ficou no meio de animal, comendo, sem tomar banho, ficou vivendo, vegetando. Até que ele não reconheceu, até que ele reconheceu que ele estava errado, que Deus é o supremo, aí Deus tirou ele de lá. Né? Mas Deus interfere pro mal, com Saul, né? Ele colocou o espírito em Saul. E o que é esses espíritos dos daimons? Os espíritos dos daimons é os gigantes, né? Império. Todos os impérios, né? Todas as nações falam sobre os gigantes. Né? Então é um fato real, não tem como fugir disso. E os gigantes, eles tinham poderes, eles eram metade Deus, metade homens. Então eles morreram. Neles morrer, eles têm o poder de Deus que criou eles também, Deus que deixou eles vir, né? Deixou eles vir para quê? Com o propósito de crivar o homem. Como se você está fazendo mal, ele vai te atormentar até você ficar no fim. O que Jesus falou é só de falar o contrário. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque será saciado, né? Infeliz daquele que também tem fome de injustiça, porque também vai ser saciado com injustiça. Isso. Então porque Deus te dá, é o que a gente fala, né? Deus, se você é bom, Deus vai te dar coisas boas. Se você é mau, Deus vai te mandar os daimons. Né? Ainda mais tem aquelas pessoas que procuram com as próprias mãos, que vai lá, fica invocando espírito, né? Igual o Samuel, Samuel, Deus proibiu, né? Por quê? Porque ele estava invocando o mal, né? E não é para poder mexer nisso. Essas pessoas que ficam em Umbanda. Então, o que vocês acham que vai vir para ela? Você acha que vai vir espírito de Deus? Ô, Clarinda, eu falo com a Câmara isso assim, que o importante é o amor e o egoísmo é o pior. Por quê? No WhatsApp você conhece muitas pessoas que são egoístas e que não são. Por exemplo, quando eu recebo um vídeo de uma coisa boa e eu sinto aquela vontade de passar para as pessoas, eu não sou uma pessoa egoísta. Quando a pessoa recebe uma notícia, umas coisas boas, que é para ajudar as outras pessoas e ele fica com aquele guardado para ele é uma pessoa egoísta. Ele pensa, não, que beleza, mas ele não tem vontade de passar para ninguém. Ele é egoísta. Então é facinho no WhatsApp a gente conhecer muitas pessoas egoístas. É verdade. Entendeu? Que só recebe as coisas boas, mas não passa para ninguém. Um dia eu perguntei meu primo, falei assim, uai, Giovanni,
Eu mando tanta coisa pra você, umas coisas boas, você não recebe nada de bom não pra você passar pra gente, não, ele ficou sem graça, não gosto de ficar muito usando o celular, não, papapá, entendeu? Mas aí você fica conhecendo o coraçãozinho das pessoas, quando você gosta de passar coisa boa pros outros. E por exemplo, eu recebo uma mensagem, ó, não faça isso no seu cartão de crédito, porque o bandido está fazendo isso e isso. Na mesma hora eu penso nas pessoas, né? Nossa, eu passar isso para todo mundo, para livrar eles. Eles olham e ficam só para eles. Eles tomam cuidado para eles. Não está nem para ninguém. É o que você está falando. Essas pessoas atraem injustiça para eles e egoísmo para eles também. Aí você acha o que Deus vai enviar para eles? Só egoísmo para eles. Somente ruim, coisa ruim. Não tem como, que nem ela falou, né? A pessoa é invejosa e tudo. O que a pessoa vai mandar? O que Deus vai mandar? Invejoso vai prejudicar ele mesmo, né? Isso, Então não tem como, porque é uma escolha que você tá tendo, né? E vem, cai no que nós falamos, que o Paulo falou, você pode ter uma fé de mover uma montanha, mas se você não tem amor, não adianta. Não adianta nada, é isso. Você move a montanha só a favor seu, isso aí não adianta, isso é egoísmo. Então você tem que ter amor. Isso. E o amor também, a gente vai falar aqui sobre o rico e o Lázaro também, que é o Caim e Abel, os filhos de Caim e os filhos de Abel. Vamos supor, você tem, o que é o amor? Aqui na história, a parábola aqui, Jesus disse, o Lázaro recebeu mal, ele era pobre, né? E o rico desprezava ele. Então, o Lázaro realmente precisava, realmente ele era necessitado, porque ele era aleijado, né? Ele não tinha como trabalhar. É onde que a gente estava conversando antes da Maria chegar também, sobre o que você falou do menino pedindo, né? Então, vamos supor, os filhos de Caim são aquelas pessoas que vêem uma pessoa passando necessidade realmente, as pessoas que não têm a capacidade de trabalhar, as pessoas que realmente não têm um emprego, que procurou e não tem. Se você tem e não poder ajudar essa pessoa, você é filho de Caim. E aí você vai sofrer as consequências. Entendeu? Porque isso é desamor. Né? Agora, o que o rico fez com Lázaro. Ele tinha a necessidade. Isso, ele tinha e não ajudou Lázaro. Então a gente tem que ajudar as pessoas, igual o Antônio que ela pediu, né? Falou que a menina pedindo dinheiro para comprar a droga, né? Então, a gente tem que ajudar, né? Que nós falamos, tem que ajudar todo mundo. A igreja fala, tem que ter compaixão. Tem que ter compaixão dos que realmente precisam. Uma pessoa sadia que pede as coisas, né? Então. Igualzinho um menino passou aqui agora mesmo, pediu mais R$1. Um menino bem vestido, pediu mais R$1. Falei assim, o que vai fazer com R$1? Deixa eu ver se alguém mandou ele pedir dinheiro. Aí saí aqui, deu um tempinho, saí aqui. Aí ele tava ali brincando com o negócio no chão, é um menino grande já. Pensei, ela tá aprendendo a ganhar dinheiro fácil, sem trabalhar. Porque os outros têm piedade, né? Mas você tem que olhar quem que você está ajudando, porque você pode estar ajudando um sem vergonha, vagabundo, lutando contra isso. Então, mas você entendeu? Agora você entendeu, explicou, ficou claro para você o negócio da interferência de Deus? Entendi. Agora você vai tirar isso da cabeça? Eu não concordar com o professor? Não, eu entendo e eu concordo, assim, eu entendo sim, entendi que Deus interfere, porque já interferiu. Já. Quando eu oro pedindo uma coisa que está nos planos de Deus, isso acontece. Que eu já sabia que eu não pedia aquilo, né? Quando eu oro também que aquilo não acontece, já estava nos planos dele não acontecer. Só que eu não posso perder a fé nele por causa do que ele não me atendeu, né? Eu tenho que crer em Deus, independente de qualquer coisa. É isso que eu falo, que o principal é crer em Deus, independente de se você pobre, sofrer, ou se Deus é, e não do que eu posso fazer por nós. Isso. E é mais do que isso, eu sempre digo isso, até falei isso lá no programa do professor. Eu falei assim, ó, as pessoas têm medo de as religiões, né? Eu até falei isso com o William hoje. Falei assim, William, as pessoas vão para a igreja, elas são fracas. Por quê? Porque elas ficam ali na igreja por temor de quem? Do diabo e do inferno, não é verdade? Então não é por amor. Não é por amor, é por medo. E, se não me engano, em Amós fala assim, ó, eu quero misericórdia. Não quero sacrifício, mas sim misericórdia. Eu detesto, eu tenho nojo de vocês que ficam fazendo sacrifício. Eu quero misericórdia. Então, as religiões
elas ficam ali por medo. E a gente, sabendo das coisas que é do bem e do mal de Deus, porque eles não aceitam, as religiões não aceitam isso aqui, Márcio. Eles não aceitam que Deus é o bem e o mal. Deus criou o bem e o mal. Eles não aceitam. Na verdade, Deus é supradual. Ele é dual para nós. Ele é, igual eu falei, ele dá o bem e o mal, não é verdade? A mão direita e a mão esquerda. Né? Se você fizer coisas boas, vai dar coisas boas. Se fizer coisa ruim, vai dar coisa ruim. Então Deus é o quê? O que ele fez para Jó? Né? Nós citou Jó aqui. Você acha que foi o diabo que fez aquilo lá? Não. Que diabo que é esse que chega lá no reino de Deus e Deus vai lá e fala, então pode fazer. Não, numa reunião de justo, de santo e chega o diabo. E ele entra, então, ou quem seja, chamou ele lá? Quem que era o diabo ali? Na verdade, era o próprio Deus. Era a mão esquerda de Deus. Se o diabo, Deus e o diabo, Deus não tinha destruído o diabo. É o que eu falo, que Deus que é esse que não destrói o diabo. Eles tratam Deus como um retardado. Como Deus retardado. Todo aquele que diminui Deus é um anticristo. Ele vai me ajudar toda hora. Eu posso acabar de matar uma pessoa. E Deus vai me dar um meio de fugir. Ué, por quê? Isso justifica? O cara falou isso uma vez comigo. Acabei de matar uma pessoa. Não, graças a Deus que eu tenho meu dinheirinho. Até assustei. Eu falei, agora a igreja usa pra isso. Ele falou assim, não, graças a Deus que eu tenho meu dinheirinho pra me comprar minha droga, não sei o que, parará. Pois é. Eu falei assim, graças a Deus ou graças ao Satanás? Eu falei, desse jeito pra ele assustar aí. Creta, você não é doido? Então, você acha que Deus está te ajudando você ficar fazendo as coisas erradas, meu filho? Só você parar e pensar, ué. Ele ficou assim, tá meio assustado, a igreja faz isso. Então, eles têm medo, por isso que as igrejas, eles dominam as pessoas, controlam as pessoas, por quê? Pelo medo. Né? Agora a gente que é fora, que a gente fala que é o ex é o quê? Que significa eclésia. Jesus não ficou dentro dos templos, Jesus ficou no pátio, não foi? Jesus ficava mais fora da igreja, né? Ele entrou o quê? Poucas vezes lá na igreja, lá dentro do templo, né? O dia que ele leu que a passagem para ler a passagem. E aí, quando ele fez isso, queria matar ele. Isaías 61, né? Que pediu o pergaminho. Isso, ele deu o pergaminho, Estava dentro da sinagoga. Aí eles pegam por aí, que foi sim, que ele entrava na igreja. Não, a única vez que Jesus entrou e fez isso, porque Jesus, ele não andava com Bíblia debaixo do braço, ele não andava com pergaminho debaixo do braço. Ele falava assim, ó, me empresta aí, o que você tem aí. Aí ele lia o que Moisés escreveu, porque ele falou, eu vim para cumprir, não para, né? Só que o entendimento de vocês está errado. A única vez que Jesus fez isso, o que eles fizeram? Colocou Jesus no pedaço, para matar Jesus. Entendeu? Ou Jesus fugir entre a multidão, sair escondido para não ser morto. O negócio deles é tradição. Tradição, igual você tem na igreja, você não pode beber, você não pode fumar. Se você fizer isso, você vai para o céu. Tradição, seguir coisas que o homem criou, né? E não Deus. E o que é mais? Mas lá por trás, eles fazem tudo que não pode, que nós não podemos fazer. Lá por trás. O que é o... Como diz o debaixo dos panos, eles fazem tudo que nós não podemos, que eles fazem com nós, que não podemos fazer. Passa medo de nós para nós não. A gente é considerado como os pagãos. Jesus amou os pagãos demais, né? Por quê? Porque é como a gente, né? Eclésia, tá fora, né? Por quê? Porque a gente sabe da dualidade de Deus, né? Sabe da não interferência de Deus, que Deus interfere só nesses 3 pontos, né? Que Deus não vai ficar como um dono, igual as igrejas falam, me dá isso, me dá aquilo, oh meu Deus, cura. As igrejas ficam tratando Deus como um gênio, né? Me dá, entendeu? E Deus não agrada disso. Deus agrada daqueles que sabem que ele não pode, que ele não quer fazer, e mesmo assim você escolhe esse caminho. Buscar neles e achareis quando me buscar de todo o coração, né? Deus, aquela falou disso, você está procurando Deus porque ele é Deus, não é porque ele vai te dar ou deixar de dar alguma coisa. Isso. Né? Você pela natureza dele. Isso, a natureza dele é de bem. E eu falo, eu tenho no meu coração, sabe, Márcia, que eu sigo esse lado aqui do bem, procuro seguir, por quê? Não é nem por causa de Deus, por quê? É por causa que fere. O que faz mal, fere. É injusto. Vamos supor, se eu for planejar mal contra você, é injusto. É mal, me incomoda, me dói. Se eu tenho amor por você,
eu vou ter satisfação. Agora, se eu for fazer um mal, eu me sinto mal com aquilo. Então, não é para agradar ninguém, é porque aquilo é injusto, é errado. Né? E Deus, ele é justiça, né? A pessoa que nasce com o coração mal, ele se agrada de fazer o mal. É. Ele se agrada. Ué. Ele não sente remorso, não sente dor nenhuma. Ele não sente tem prazer. paz enquanto ele não fazer. Isso, ele sente prazer. Enquanto ele não vinga, ele tem paz. É verdade. Só que os filhos de Caim, os Daions tomam conta deles, entendeu? É igual o Davi falou, eu acho injusto, tô vendo, eles se dão bem. Isso, eles se dão bem. Isso, eles se dão bem por um certo tempo. Porque quando chega a hora deles também, é onde que Deus falou, eu vou colocar uma mesa e você vai ver a derrota deles. Eu disse, gosta muito de ficar assistindo novela. Aí, ela falou, eu quero não sei como é que você aguenta ficar sem falar. Não, mas eu tô ouvindo, eu tô escutando aí. Aí eu falo, então você aproveita para você ver a novela, que a vida real é igual a novela. Não tem o autor que escreveu a novela? Aí o bandido lá tá fazendo raiva, né? Tipo aquela novela da Flora, né? Essa Flora faz só mal, e nunca que vem coisa ruim pra ela, né? Só prejudicando os que outros. vem também, vem uma cacetada. Calma, isso. Deus vai dando corda, pro mal, vai dando corda pro mal, depois puxa. O autor já sabe o que vai acontecer com o mal lá na frente. Nós não, porque nós ficamos empurrando, porque nós estamos vendo ele só fazer mal. Na terra também é assim. Deus deixa, está tudo pronto já. Deus na cruz, Jesus falou, está consumado. Que nem a gente está fazendo. Deus é o protagonista. Ele é o autor. Ele é o autor. E aí a gente é os personagens do filme, né? A gente fica fazendo. Só que Deus deu o nosso livre-arbítrio. Vamos supor. Aqui, ó, Márcio, você tem esse caminho e esse caminho, né? Você pode fazer o que você quiser, Márcio. Mas Deus também te leva aqui, até fazer a sexta, você falou que lá na sexta, mais a sexta. Isso, ele faz até você fazer a sexta para você chegar nele. É igual você tá falando. Porque o Paulo, ele era assim, ele fez o mal, matou, né? Só que pra quê? Pra ele depois ele reconhecer Jesus, ele teve que ficar cego, né? E ele foi o maior pregador do Evangelho, né? De todos. E aí, né, sobre esse livre-arbítrio aí que você fala, eu até falo, não, Cronista, na novela também, o autor lá, vamos dizer assim, o ator ou a atriz, na novela também tem um livre-arbítrio dele lá. Ele está fazendo o que ele está achando que tem, mas aquele ali foi o autor que mandou ele fazer. Só que nós, na Terra, nós não sabemos isso. Que nós temos um texto para cumprir. E o artista sabe porque é uma novela. Ele leu lá e ele tem até o livre-arbítrio dele até interpretar e agir do jeito dele, né? O cara faz assim, você tem que sentar naquela cadeira. Não. Ele pode interpretar o papel dele em pé, se ele achar que ficou melhor. E por isso que eles são profissionais, não viu o Antônio Fagundes falando isso uma vez. Eles leem o texto e o cara que escreveu a novela tem tudo para ele lá, manda ele fazer daquele jeito. Mas ele tem livre-arbítrio de usar as palavras que ele quiser e falar um texto do jeito dele, mas com o objetivo que o autor escreveu. É o livre-arbítrio que nós temos. Verdade. E a gente, ontem na aula de ontem, nem você assistiu? Não, eu não assisto direto, não. Ontem foi muito. Você assistiu, Marinilson? Eu vou dormir, você assistiu tudo. De sexta-feira é dia de pergunta e resposta. Aí as pessoas que escreveram no chat, as perguntas dele vai e responde. Uma pessoa fez uma pergunta lá muito interessante. Deus não interfere, né? Mas interfere pelo todo, pelos dons, pela salvação e pelo todo. A gente está vendo aquela guerra da Ucrânia com a Rússia. O Putin tem a arma maior que pode destruir o mundo, né? Que é a... Como é que chama aquele negócio? A arma nuclear. A arma nuclear. Aí ele perguntou, se não é a hora de acontecer o apocalipse, porque quando acontecer isso, será o apocalipse, será a tribulação, né? Se não é a hora e o Putin for para apertar aquele botão, como é pelo povo, pelo mundo, Deus vai interferir? Perguntou o professor Aki, né? Aí o professor Aki falou assim que com certeza interferia. Porém, eles fazem isso, essa guerra, por ameaça.
Ameaça. Por quê? Porque eles são amantes da matéria. Você acha que ele vai matar ele, a família dele, e matar todo mundo, perder tudo por nada? Não, isso é só uma ameaça. Mas, automaticamente, se isso fosse acontecer, né, e não fosse a hora, com certeza Deus interferia. E Deus iria interferir de um jeito que todo mundo ia ver. Né? Como a gente fala que as naves espaciais, quem é fala na igreja, as asas, significa no hebraico, orlas. O que é orlas, né? Orlas a gente simboliza como o disco, né? Como aquela orla. Você acha que, nem fala na Bíblia, que Jesus vai vir num cavalo? Qual cavalo seria? O carro de fogo que está lá em Ezequiel. Você acha que seria um cavalo? Não. Deus é científico, né? Deus como se diz, ele vai vir com uma coisa poderosa, né? A gente fala, é só uma alegoria. Né? A gente fala. Uma metáfora. A gente fala uma nave espacial na nossa mente, mas pode ser uma coisa muito maior do que isso, né? Parecida com isso, né? Então, como se diz, aí Deus manifestar, intervir. Tá falando aí, né? Fala a verdade. Esses caras que nós vamos dizer donos do mundo, eles acham que eles estão fazendo o que eles querem, que eles acham que é certo. Mas eles não sabem que Deus está por trás. Porque não tem que acontecer o que Deus escreveu. O que está em Apocalipse 17. Eles vão fazer o que Deus está querendo que eles façam, para chegar lá onde precisa. Então, quando sai uma guerra, igual o Putin, aquele povo lá, é porque tem que ser daquele jeito, tem que ser daquele jeito. Eles estão seguindo o roteiro. O plano, o roteiro, isso aí. Isso. Ele e a Eva ali, né? Aquele negócio, segue o roteiro aí, ela. Não é? É uma pistola. Aqui, ó, vou ler pra você ver. Na BS normal, né? Sim. Aqui é o Apocalipse. Celular. 17, calma. Porque Deus tem posto no coração no coração deles, né? Esse cumpre o seu intento, os seus projetos, né? Os planos, né? E tenham a mesma ideia e que deem à besta o seu reino. O seu reino. Até que se cumpra a palavra de Deus. Então, Deus assim, que está pondo Deus no coração deles. Então, assim, é Deus que está fazendo tudo isso. Você mandou esse trecho para mim, não foi? Você tem esse para mim, não foi? Acho que não sei. Foi que o professor aqui colocou lá. Ele sempre fala, ele termina sempre a aula dele, quando é de Apocalipse, né? De segunda-feira, fala nesse texto, Apocalipse 17 e 17. Eu parei, assim, eu comecei a analisar as coisas e ver que Deus estava controlando tudo, foi quando eu li aquela parte que Deus falou com Moisés: vá lá e fale com o faraó para libertar o meu povo, mas eu endurecerei o coração do faraó para não deixar. A igreja tem que explicar de outro jeito. Tem de todo jeito explicar de outro jeito, mas está claro demais. Não, Deus é que endureceu o coração. Porque se Deus não endurecesse o coração do faraó, como é que Deus ia fazer os milagres que o povo dele vê? E até o povo do faraó vê, que tinha em Deus. Então Deus é que faz tudo. Ia chegar até 10 para poder fazer? Isso, mandar 10 se fosse nós, né? Se fosse eu, de poder deixar contrariado. A primeira praga eu já tinha deixado o povo ir. E ele até que falar. É interessante que o faraó deixava, depois ele se arrependia, porque na gestão dele de humano, ele falava, deixa eu mandar esse povo embora. Mas aí logo Deus endurecia o coração de novo. Não, deixa igual o Jonas, desobedeceu a Deus. Isso. E fugiu para outro lugar que Deus não tinha mandado, né? A história de Jonas é muito importante. Ele teve que fazer a vontade de Deus. Ele teve que fazer a vontade de Deus. Querendo não. Do jeito que Deus queria. Ou seja, né, Márcio? Né? Olha pra você ver, Deus era propósito de Deus. Deus é como se Jesus tivesse dado uma ordem, né? Alguém vai me trair, como se diz. Precisava. Um de vocês vai me trair. Então precisava de Judas trair Jesus, né? Para poder se cumprir o que tinha que cumprir. Se não fosse Judas, ia ser outra pessoa. Entendeu? Mas tinha que acontecer. Você uma vez, quem sabe daqui uns muitos anos, quando nós não estiver mais aqui, tá lá Deus e essas pessoas tudo junto, deu tudo certinho, gente, beleza? E aí, gente, nós trabalhamos direitinho. Nós fizemos o teatro direitinho. Mas lá não fala assim, em Apocalipse fala assim que
que naquele dia Deus enxugará as nossas lágrimas, a gente vê os sofrimentos, e a gente no reino, a gente vai entender tudo o que aconteceu. Isso. Tudo, né? E nós vamos ver que Deus fez tudo perfeito. Tudo né? perfeito. É porque a gente tem questionamento. Eu mesmo tinha muito questionamento disso. Até um dia no programa do professor Aki, eu falei, mas por que Deus é assim? Deus planejou tudo, né? E acha que ele planejou errado. E aí depois aí fala, tipo assim, não, você errou, ou você vai ser julgado, né? Mas foi ele que criou tudo, foi ele que planejou tudo, e depois fala que ainda a gente vai ser julgado. Eu tenho hora que eu falo, que Deus que se vira, ele que fez, ele que criou. Antes dele fazer não tinha nada, então daí se vira. Entendeu? E pode deixar que ele se vira direitinho. Ué. Ele dá conta errado. Ué. E Deus fala isso. Em sossegardes e confiardes está a vossa salvação. Isso. Ele fala, põe o seu fardo em mim, tenha fé, né? Confia, né? Deixa que eu gosto muito do Salmo 55, que eu estou lembrando do versículo agora, tá? Confia no Senhor fala assim, confia no Senhor. Eu acho que eu sei até qual você está querendo falar, é que assim, entrega teus caminhos, Senhor. Confia nele, tudo ele fará. E o mais ele fará. Isso aí. Né? É, Ele confia muito nisso aí, sabe? Ele fala assim, obedecer a Deus e largar de conversa, piada. Isso. E viver em paz, independente das coisas. Porque se você não tiver essa fé, você não vive em paz. Você acha que você vai controlar as coisas, que você vai mudar uma pessoa, né? Que você vai mudar a sua situação. A pessoa só se revela. Você Né? tem que Lá fala isso. isso. Ninguém muda. Não. Ninguém muda, ninguém transforma. A pessoa só se revela. Você tem que... Se a gente não sabe ainda o que é a pessoa, está enganada com ela, né? Tá achando ela boazinha, bacana, de bom procedimento, de bom comportamento, que ela anda corretamente. E a gente precisa ter medo de nada, né? Aí eu penso assim, nossa, mas que pessoa legal, que pessoa é 10, eu posso confiar Não, um cara nela. falou assim, Aí um dia ela revela o que ela um dia uma pessoa falou assim, as pessoas que gostam da gente tem vontade, tem mania de falar que nós, ele é gente boa, né? Fala de jeito. Fala que a gente que é homem, muita gente é assim. Aí eles batem a mão nas costas e dizem, não, isso aqui é o Márcio, ele é gente boa. Aí eu falo assim, porque você não comeu um saco de sal junto comigo, ele pode falar que se eu sou bom ou ruim, é comigo, é igual entendeu? E vive comigo, né? Porque você tá de vez em quando. Você não tem namoro, Zé Cabeleira? Não, encontra lá, cada um vai embora pra sua casa, deixa eu casar pra mim. Isso, aí vai ver. Só juntar as escovas, né? Juntou as escovas. A gente, os amigos, as pessoas que conhecem a gente também é a mesma coisa. Eles falam que a gente é gente boa, porque tá com a gente só de vez em quando. Né? Mas vamos dizer assim, bom mesmo, não existe também bom não. Às vezes uma pessoa ganha na loteria e você diz você queria que fosse você primeiro. Jesus mesmo falou, né? Ninguém é bom senão Deus. Por que me chamar de bom? Eu falo isso né? mais que os outros. Bom é meu pai, né?